Bom dia. Sim, 10 minutinhos, está ótimo. Nós temos uma triste notícia para começar. Vejam ali. A proposta é uma fala minha sobre a recepção do liberalismo no início do Império e uma fala do Tiago sobre a primeira metade do 20. O querido Tiago está indisposto, uma virose forte que o impede de estar aqui conosco hoje. Minha maior expectativa para esta manhã era ouvir o Tiago. Então eu fico bastante preocupado a partir de agora. E, claro, pedimos escusas em nome dele. Ele promete repor na medida do possível. Se a gente conseguir um calendário de reposição, a gente vai dar jeito de fazer isso acontecer. Né? Porque ele, inclusive, escreveu para a gente agora cedo, preparou material, separou slides, fez tudo, está prontinho, mas está realmente muito, muito mal. Não consegue vir mesmo. Mas eu acho que a gente pode dar conta disso até o fim do ano. Pode ver uma outra sexta-feira, caso todo mundo esteja disposto, né? A gente, já que os encontros estão programados para serem quinzenais, a gente tem algumas janelas ainda até o fim do ano que dá para arrematar, tá bem? E depois a gente pede atestado dele do colombiano. É, são dois professores já que nos devem atestado, né? Porque se é do lado de lá, não tem, né? Tem que ter o atestado. Então vamos lá. Então eu estou iniciando essa fala com um agradecimento muito, muito especial ao Ricardo Marcelo, que é o idealizador desse programa, desse curso, nesse semestre letivo. Agradecimento especialmente pela confiança que deposita em mim para aqui estar falando com vocês sobre um assunto novíssimo, conforme já vou apresentar, novíssimo para mim. Tem 2 ou 3 meses esse tema de pesquisa. Então, assim, é um exagero do Ricardo me aceitar a falar aqui. E eu venho mais para apresentar o meu novo objeto de pesquisa e colher impressões, sugestões e recomendações desta seleta audiência. Esse é o meu maior propósito para esta manhã. Então, eu estendo o meu abraço ao Ricardo, aos meus companheiros também de estudos e pesquisas, aqui presentes nas pessoas do Luiz e do Walter, mas também, como não, do Sérgio Stout e do próprio querido Tiago. Outra recomendação é a ausência dos professores Ricardo e Sérgio por conta de uma reunião na reitoria, né, uma reunião de emergência que foi marcada para esta manhã, deve durar a manhã inteira e quem sabe até uma parte da tarde, com todos os diretores de setor, o Sérgio sendo o nosso diretor aqui no direito e o Ricardo sendo o nosso magnífico reitor, estão impedidos de estarem aqui, portanto, nesta manhã foi algo emergencial também. Mas fica aqui registrado o meu abraço a vocês e a eles. Claro, como não, a todos vocês aqui presentes, em quem eu confio a recepção dessas ideias e, muito especialmente, as sugestões e as observações que dali virão. Como eu dizia, tema novo porque, de fato, foi agora no recesso de julho. Conversei com poucas pessoas a respeito disso. 3 dessas poucas pessoas estão aqui. E tentei colher algumas indicações, sugestões bibliográficas, etc. É um tema que começa em julho, agora, portanto ele tem 2, 3 meses, Bernardo, né, de pesquisa mesmo, porque até então eu estava envolvido com uma outra coisa completamente diferente, e isso vinha desde um pouco antes da pandemia, desde 2019, né, então foram quantos? 4 anos. 4 anos envolvido com a psicanálise, para vocês terem uma ideia. Quer dizer, é muito diferente do liberalismo do século XVII e sua recepção no Brasil imperial. Muito, muito diferente. Pouco ou nada se aproveita para esse novo objeto de pesquisa. É esse, portanto, o liberalismo e a ideia de liberdade. Me peguei lendo algumas coisas nesse recesso de julho e talvez a primeira pessoa que eu tenha encontrado nas salas dos professores no retorno foi o Luiz e falei para ele, escuta, não é uma coisa velha, abatida? Ele, mas é muito legal e tem muito caldo ainda. Tem muita coisa para tirar daí ainda, muito embora o tema seja de fato velho. Né? Quanta gente já produziu sobre liberalismo no Brasil Império. E nós temos aquelas frases-chave que são famosas
escrita pelos ditos liberais, né, do Brasil imperial. Mas é a partir disso que eu gostaria de me manifestar. É exatamente a partir disso. E eu trago até, se me permitem, uma epígrafe para esta fala. Uma epígrafe. Ao acaso, casual. Poderia ter sido qualquer outro. Esse aqui é daquela coleção da Lília. E aqui tem um capítulo do José Murilo, homenagem, portanto, ao nosso José Murilo de Carvalho, né? Fica aqui uma homenagem, mas 2 páginas, antes de eu entrar no mérito, 2 páginas para mostrar qual é a inquietação, do que se trata, que objeto é esse. E depois eu já levanto para vocês qual é a minha problemática e qual é a minha hipótese de pesquisa, tá bem? Então assim, ó, 2 pagininhas. Primeira, o primeiro imperador, passado o momento de popularidade decorrente da proclamação da independência, foi se indispondo com as correntes liberais e mesmo com a população em geral. Adiante. No ano seguinte, outorgou uma Constituição, que apesar de liberal, não tinha legitimidade para a votação dos constituintes, etc. A partir desse ano, aumentou a tensão política. Na oposição militar estavam os liberais, insatisfeitos com as práticas despóticas do imperador, etc. Um pouco mais adiante. O Congresso improvisou uma reunião para eleger uma regência trina, composta pelo general Francisco de Lima e Silva, o senador liberal Nicolau Vergueiro e o ex-ministro conservador Joaquim Carneiro de Campos, etc. Outra página aqui. Mas depois de uma fracassada tentativa de golpe por parte de um grupo de deputados liberais, chegou-se afinal a um compromisso no parlamento, etc. No Rio Grande do Sul, a Revolução Farroupilha deu sequência às lutas entre liberais e portugueses. Adiante. A cabanagem foi uma revolta popular que horrorizou os liberais do Rio de Janeiro. Evaristo da Veiga, etc. Etc. 2 páginas ao acaso que trazem essas palavras e a partir delas eu rebatizo essa fala de juristas brasileiros do século XIX e a herança do liberalismo para juristas liberais no Império Brasileiro. 2 pontos. Quem eles pensam que são? Uma brincadeirinha, mas quem eles pensam que são? Você também tem culpa nisso, viu? A tua dissertação de mestrado me fez pensar esse tipo de coisa também, Adri. No seguinte sentido, quem eles pensam que são? Que liberalismo é esse, né? De onde vem isso? Que liberalismo? Quais são as referências desses senhores para se dizerem, para se declararem muitas vezes, né, explicitamente, em textos mesmo, e em discursos, sobretudo, liberais. E mais do que isso, qual é a concepção de liberalismo que lhes chega e qual é a ideia de liberdade que eles defendem. Então, no fundo, nós estamos propondo aqui uma espécie de genealogia. Volto a dizer, uma coisa batida, uma coisa já muito feita. Acaba de chegar, eu saindo daqui, veio a carretinha da Amazon ali entregar em casa, eu estava na garagem saindo. Ó, história perdida do liberalismo. A história perdida do liberalismo. Que é uma tentativa de genealogia. Mais me interessam aqui as referências, na verdade, porque para vir da Roma Antiga ao século XXI em 200 páginas, a gente sabe o que significa. Mas tudo bem, vamos às referências. Eu quero pelo menos a lista. Por que a lista? Porque eu fiz uma lista preliminar de alguns nomes que nunca foram ditos por aqui, por essas bandas, pelos caras do século XIX. Não chegaram aqui autores como Anthony Ashley Cooper, Anthony Collins, Samuel Clarke, dentre tantos e tantos outros. Quem mais chega aqui é Adam Smith e os utilitaristas. É bem verdade, são citados o Stuart Mill, Bentham, né? Mas muito, sobretudo, o Adam Smith. Mas esse é um campo do liberalismo, é uma parte dele, né? Então, assim, vamos tentar organizar a coisa. Se a problemática é essa, que liberalismo, que liberdade, se a problemática é essa, a hipótese de pesquisa vem a ser precisamente aquela da pergunta sarcástica que se faz no subtítulo aqui. Quem eles pensam que são no seguinte sentido: o que eles acham que é o liberalismo e quais são as suas referências. Por isso, um recorte geográfico e temporal que tenta, de alguma maneira, organizar a coisa. Uma primeira
dica que me foi passada pelo Luiz Roberto Schwartz, lembra que você me falou isso faz um mês mais ou menos? Fui atrás, né? Não que ele resolva o problema, aquele texto não resolve a questão, mas ele levanta uma bola. Então são pistas, de fato. São pistas, né, de resolução de um problema. Nem era essa a sua questão, não era a sua preocupação, mas naquele famoso capítulo, né, As Ideias Fora do Lugar, que é tão lido por todos nós aqui, lá do Ao Vencedor as Batatas, Roberto Schwartz crava uma premissa para essa minha pesquisa, uma premissa, de fato, que é a seguinte: há uma incompatibilidade, se não uma disparidade, entre o sedizente liberalismo imperial e sua prática principal, defendida, aliás, por liberais, qual seja, você sabe muito bem, a escravidão. Quer dizer, que liberalismo é esse que sustenta a escravidão? Né? Então ele crava, anotei 3 ou 4 citações aqui, ó. Por sua mera presença, a escravidão indica a impropriedade de ideias liberais. Página 15. Impugnada a todo instante pela escravidão, a ideologia liberal. O escravismo, essa é forte, o escravismo desmente as ideias liberais. E por fim, já apontando um dos marcos teóricos dos liberais, nossos defensores de Adam Smith, que no capitalismo achavam, antes que tudo, a liberdade e nunca a escravidão. Há controvérsias. Há controvérsias, porque a base dessa turma toda, desde pelo menos John Locke, se não antes, também é um sistema de propriedade, inclusive de pessoas. Então, assim, pistas a partir das quais nós começamos a seguir. Uma outra pista que me foi passada pelo Tiago Hansen, a quem também eu agradeço, é o José Guilherme Melchior, um liberal convicto, estudioso do liberalismo, que faz esse traçado. Então, num texto emblemático, Liberalismo Antigo e Moderno, também algo assim, como, de repente, uma incursão histórica de longo alcance, de longo prazo, mas muito bem escrito, né? É um dos mais completos textos brasileiros, na verdade, que fazem essa genealogia, né? Define liberalismo, historiciza, o liberalismo classifica, né, as escolas, vem de John Locke até Nozick, sim, faz uma belíssima incursão geológica e serve de referência para a gente perceber que o percurso não está lá tão errado assim, e eu vou mostrar para vocês que percurso é esse, como que eu estou tentando organizar aquela classificação de que eu dizia, tá? Não sem antes dizer, então, o objetivo dessa pesquisa. Compreender qual ou quais noções de liberdade e liberalismo chegou ao Brasil no início do XIX, né, na virada da sua independência, nos âmbitos, e aqui vem um problema importante para desvendar, nos âmbitos político e econômico. Muito se diz sobre liberalismos e nunca liberalismo, sim, uma pulverização da ideia de liberdade, de liberalismo. O que chega aqui, então, e o que é apreendido pelos juristas do Império, que são os fazedores da nova nação. Né? Como isso se manifesta, portanto, na nascente cultura jurídica brasileira. Aqui eu pego como referência teórica, como principal marco teórico para se pensar cultura jurídica brasileira, o Ricardo Marcelo Fonseca, né? A partir desse tema, dessa temática que ele vem construindo há quase 20 anos, é que nós estamos agarrados aqui para tentar, enfim, contribuir um pouquinho com esse grande projeto que quase todos nós aqui dessa sala estamos metidos, né? Que diz respeito à formação da cultura jurídica brasileira, certo? Então, os pressupostos geográficos e temporais, me permitam e me corrijam, por favor, são os seguintes: a Inglaterra do 17, a França do 18 e aí finalmente o Brasil do 19. É por aqui que eu quero passear. Inglaterra do 17, França do 18, há controvérsias, né? Muita gente vai defender um liberalismo, uma ideologia mesmo, só a partir dos franceses, e eu estou tentando retroceder, pelo menos para o 17, muito embora tenha gente grande, que a gente já vem espiando aqui, que, pasmem, retrocede para o século XIII, Bernardo, XIII, e é gente grande,
Quentin Skinner, por exemplo. A escola de Cambridge toda, Pocock, vão ao 13 encontrar na escolástica alguma coisa que de repente lhes serve de, de inspiração para se pensar liberdades a partir dos reinos absolutistas, que ainda não são absolutistas, né? Que ainda nem são absolutistas. E é isso que eu explico, é aqui que eu justifico, portanto, a minha incursão inicial, porque a Inglaterra do 17. Eu vou às fontes, então. Uma delas que foi uma gratíssima surpresa, eu mostro aqui para vocês. Uma gratíssima surpresa. Essa foi a leitura de julho. Essa foi a leitura de julho, turma. Aqui no Brasil está publicado em um único volume, mas na verdade ele é composto por 8 volumes. 8. A história da Inglaterra, do David Hume. A gente tem a ideia de um David Hume filósofo, né? E de repente ele é mais conhecido na sua ocasião por ter escrito algo que vá, agora não em 200 páginas, mas em 8 volumes, que vá da invasão de Júlio César até a Revolução Gloriosa de 1688. É um espetáculo de texto. Aqui ele foi compilado pela Unesp, publicado num só volume, né? Por enquanto não me interessa exatamente a invasão de Júlio César, mas eu começo com Elizabeth I. Pelo menos o finzinho da Elizabeth, do período elizabetano. E logo em seguida Jaime I. Eu acho que é mais Jaime I que vai me interessar, e o grande século XVII inglês, né? As grandes revoluções, as lutas civis na Inglaterra. A primeira, dita puritana, e a segunda, dita gloriosa, né? O que está em torno disso? Claro, não sem falarmos de uma república ali no meio, uma pequena república de Cromwell ali no meio. Então, liberdade surge de onde? Liberdade, ou ideia de liberdade, o ideário de liberdade, surge justamente do seu oposto, do seu antagonismo, surge no absolutismo, né? Essa é uma primeira invocação moderna de liberdade que estará dentro do absolutismo. Então, muitos textos começam a surgir, e eu venho estado encantado com estes textos. Por exemplo, Bacon, Francis Bacon, que é um autor que a gente escuta desde criança, né, nas apostilas de ensino médio, mas que nem sempre a gente enfrenta. O Novo Órgão é uma grata surpresa. Ele bate e bate forte no Aristóteles, né, e na escolástica inteira, querendo criar uma nova metodologia. Eles estão ali vivendo esse tempo. O Novo Órgão é de 1620, perto do discurso do método, França. Quer dizer, estão tentando criar uma coisa que seja diferente, que seja nova em termos metodológicos, de fato. E o Bacon, muito embora tenha sido depois afastado por corrupção, né, ele foi o Lord Chancellor, ele foi, como é que chamaria isso? Uma espécie de primeiro-ministro, algo assim. E dedicou, inclusive, o texto ao Jaime I, mas já vinha sendo um político desde o período elizabetano. Depois assume como primeiro-ministro no reino de Jaime I. É afastado por corrupção. Contrata um menino, um jovem moço, para ser o seu secretário e organizar esses textos, que serão então o Novo Órgão de 20 e os ensaios, né, de 26, e logo em seguida morre. Esse menino tem uns 30 anos de idade, se chama Thomas, né? Conhecemos como Hobbes, é o secretário do Bacon, que também contribui demais. Uma releitura, é um outro texto que a gente está acostumado a ler, talvez no primeiro ano de Direito, não é, da graduação, ou se não um pouco antes, mas uma releitura mais apurada, pelo menos das duas primeiras partes do Leviatã, é esclarecedora, é reveladora, no sentido mesmo epistemológico a que ele está disposto a fazer. Então é muito interessante essa releitura, e mais do que isso, a completude de um para outro, a completude entre Bacon e Hobbes, né, que vai ser publicado então em 1651. Mas não só isso, esses são textos conhecidos. John Locke é um texto conhecidíssimo. O segundo tratado sobre o governo civil é praticamente aquele que inaugura o liberalismo político na modernidade. O segundo tratado sobre o governo civil, John Locke, 1690, é o texto tido como, pelo senso comum, né, tido como o primeiro texto de liberalismo político declarado. Nós estamos tentando, como eu disse, retroceder e encontrar o germe disso tudo um pouco antes, tá? Até porque ele cita muito essa gente toda. E faz lá uma espécie de dialética da propriedade, que é muito curiosa, que não tem nada de dialético, no fundo, nem sei por que ele usa esse termo, é muito mais uma analítica do que uma dialética, mas ele faz aquela curiosa dialética no capítulo 2, sobre Adão e Eva, é bem conhecido aquilo, né? E ali que se principia, portanto, toda uma tentativa de consagração da propriedade e da liberdade. Propriedade como um pilar de sustentação da liberdade.
Isso tudo ainda num âmbito político, veja. Mas a partir de então, começam as incursões num nível econômico. Uma primeira economia política surge desde então. Talvez um dos primeiros textos seja o mais ácido dentre todos, que é o texto do teu xará, Bernard Mandeville. Eu até achava que ele fosse francês por causa do nome, eu comecei a chamar de Bernard Mandeville. Mas é mentira. Ele está radicado em Londres mesmo e é Bernard Mandeville, que escreve um texto curiosíssimo chamado A Fábula das Abelhas. Na verdade é uma poesia, é um poema em 16 páginas. E depois desse poema, em 16 páginas, ele faz as explicações do poema. E aí são 350 páginas para explicar o poema. Eu acho que eu tenho aqui também, só para mostrar. Porque também foi outra gratíssima surpresa de julho. A Fábula das Abelhas, e o subtítulo é revelador. O subtítulo já diz tudo a que veio. Tudo a que veio. Ou, eles têm muito disso naquela época, né? Dar um título legalzinho e depois colocar ou vícios privados, benefícios públicos. É um texto inusitado, que vai dizer o seguinte: é bom ter vício, porque esse teu vício alimenta toda uma economia. É boa a produção do rum e do gin, porque ele embebeda os marinheiros solitários nos oceanos que precisam de alguma companhia e que então que seja o álcool. É boa a droga, o opioide, porque de fato isso propicia uma produção. Talvez ele dissesse ser boa a motosserra de um candidato à presidência num país vizinho, porque isso poderia propiciar uma produção agrícola, portanto. De modo que esse texto do Mandeville é uma das principais fontes. A gente vê isso quando lê, por exemplo, A Riqueza das Nações, do Smith, passa batido. Ele cita 3 vezes, Mandeville, cita. Só que passa batido. E, de repente, outras pessoas começam a citá-lo também. O texto do David Hume é de 1714, ele cita Mandeville também. John Stuart Mill cita Mandeville, uma citação, 2. Eles são um pouco acanhados. Foi um texto que chegou a ser proibido um pouco, por um tempo, depois autorizado novamente, por conta da sua acidez. Um texto de fato ácido. Posso mostrar algumas coisas aqui, por exemplo, a vocês. Gosto de fazer isso aqui ainda para organizar. Olha aqui, ó, um trecho da poesia. Um único estrofe. Assim, cada parte estava cheia de vício. O todo, porém, era um paraíso. Eu anotei essa como a súmula das 16 páginas. Essa estrofe é o resumo das 16 páginas. Cada parte estava cheia de vício. O todo, porém, era um paraíso. Né? E aí vai. Dar ao vício uma aparência de virtude. Ele fala, os homens de bom modo não escolhem num prato o melhor pedaço, mas sim o pior pedaço. Mas inverte a coisa. Por que eu escolho o pior pedaço num jantar? Porque eu sou altruísta? E quero deixar o melhor pedaço para você, meu amigo? Negativo, porque eu sou egoísta e vaidoso. Porque eu quero, na verdade, receber um elogio por ter cedido o melhor pedaço ao outro. Então, virando esse jogo o tempo inteiro, ele faz esses trocadilhos para tentar nos provar, em suma, que o orgulho, na verdade, a luxúria e o orgulho são os melhores vícios, porque declinam um modo de produção, um sistema produtivo gigantesco. E com isso, eu engato no Adam Smith, e com isso, a riqueza das nações, o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico, em suma. Então, foi uma grata surpresa também a leitura do Bernard Mandeville. Mas adiante, James Harrington é um cara que não é lido aqui. Sequer a tradução dos textos do Harrington, que é um autor que escreveu sobre a República Inglesa. Que república, né? Uma republiqueta, um enclave, uma coisinha, um enclave temporal, quero dizer, uma coisinha de poucos anos, de 10 anos, que ocorre ali sob o comando do Oliver Cromwell, e que suscita, sim, alguns textos, alguns documentos muito interessantes acerca desse ideário moderno. James Harrington é um autor que tem que ser lido, por exemplo. Me proponho a fazê-lo.
conseguir uma edição... Bom, é muito caro e é em inglês, e é um inglês difícil. Por enquanto eu consegui baixar um PDFzinho, mas daqueles que não são confiáveis porque são digitados, se eu não me engano. Não é uma foto do livro. Não é uma foto do livro. É aquela coisa que tem alguns programas que fazem alguma coisa que eu não sei o que é exatamente, ele é meio digitado. Então a gente nota, já nas primeiras páginas, algumas palavras comidas. Como se o digitador, a tal da inteligência artificial da coisa toda, tivesse cometido alguns erros, não sei. Então, não, enfim, não é confiável. Nós vamos ter que buscar esse livro, sim. Ele é bastante caro e muito difícil. Mas estou disposto, estou animado para fazer. Se vocês disserem que vale a pena, eu vou adiante, tá? Em suma, etc, etc, dentre todos aqueles que eu já falei antes também, William Pitt, um dos primeiros também economistas políticos dessa época, vale a pena ser espiado. Ele não está escrevendo uma economia política, ele está escrevendo uma teoria política a partir da economia. Ok? Que depois será, ele acaba cansando de tudo isso, pasmem, e ele é professor em Oxford, e acaba cansando disso tudo, já com seus 60 anos de idade, e resolve dar aula de música. Termina a vida tocando piano ou algo que o valha. Gosto muito do William Pitt. Questão de método, se me permitem. Tive aqui duas... Bom, além da escola de Cambridge, que eu já mencionei, especialmente com Quentin Skinner, inclusive cheguei a indicar, como referência de leitura complementar aqui para esse encontro, indicar um texto pequeno, curto, do Skinner, que é, na verdade, a sua aula inaugural, sua lição inaugural em Cambridge, logo depois da sua titularidade, né, da sua cátedra, que se chama Liberdade antes do Liberalismo. É uma fala, é um livro bem pequeno, bem curto, publicado, eu acho que em 60, 70 páginas, algo assim, o Unesp também, como aquela famosa ordem do discurso do Michel Foucault, essas coisas de aulas inaugurais. Liberdade antes do Liberalismo, do Skinner, mas dois autores de verve materialista histórica, inevitavelmente, mas de extrema confiança, né? Essas indicações foram feitas pelo Ricardo, a mim, agora também, faz um mês, mais ou menos, que são Christopher Hill, tido como um dos maiores historiadores, um dos maiores especialistas em Inglaterra do século XVII, e ele escreve, dentre tantos livros, um que se chama A Era das... Não é a Era das... Esse é do Hobsbawm. O século das revoluções. Isso, o século das revoluções. Aí, 2 pontos, 1603, 1680, ou 1714, 1715, uma coisa assim. 1603 porque é a ascensão do rei Jaime I, que é um Stuart, né? Acabou, os Tudors se acabaram, a rainha Elizabeth não tinha descendentes, não tinha mais ninguém, não tinha nenhum parente, não tinha mais nada. A rainha virgem, né? E teve um reinado longuíssimo, acho que de 44 ou 45 anos, algo assim. Vai até 1603, com a sua morte. E o sobrinho, ou primo, algo assim, que era filhinho lá da Mary, ou algo que o valha, vem para cá finalmente e inaugura a dinastia Stuart. E ela atravessa todo o século XVII. Christopher Hill faz uma leitura impecável desse século. Outro, que está num ponto um pouco diferente, mas que muito nos interessa, ainda não é a escola dos Annales, mas vira um pouco de ponta cabeça a coisa toda e vai pensar a partir do pequeno, a partir de baixo, a partir dos costumes, a partir desse título da obra que se chama, inclusive, o Costumes em Comum, é o Edward Thompson. Então, assim, também um autor criterioso e de respeitabilidade e confiabilidade. Está bem? Então, a questão do método para esse estudo da Inglaterra vem a ser, de fato, a partir coincidentemente, das escolas de Oxford e Cambridge, né? Porque o Hill é professor em Oxford e o Skinner é professor em Cambridge. Thompson não é agarrado a isso, não. Bom, no ponto da França, eu destaco 3 autores. Aí eu confesso o seguinte, como eu já vinha falando desde o início, né, turma? Eu estou começando agora nesse assunto, então calma lá. Eu não li isso tudo, eu li esses 2, mais algum outro ali, tá? França, nada ainda, por enquanto. São leituras antigas que precisam ser revistas, revisitadas. Li, por exemplo, lá na nossa faculdade de História, faz quantos anos então? 25 anos, o antigo regime, a Revolução do Tocqueville, né? Mas tem que reler esse tipo de coisa. Então, sim, Tocqueville, né? O antigo regime, a Revolução e, quem sabe, a democracia na América, não sei, são 2 tijolos, 2 volumes gigantescos. Se me disserem que eu preciso ir adiante, eu vou, mas eu não sei mesmo se precisa dele. O Guizot foi uma surpresa também ter aprendido, porque o Guizot é aquele cara, é aquele nome que a gente está acostumado a ouvir
através do Marx, que bate forte nele, né, o tempo todo. Lá no prefácio da Crítica da Economia Política, ele bate o tempo inteiro dizendo: esse safado que me expulsou daqui, não sei o quê. E a partir dali que ele vai para, acho que para Bruxelas, se não me engano, e depois Inglaterra, né? Então o Guizot é o algoz do Karl Marx, porque era primeiro-ministro na França. Mas a gente não sabe, foge a nossa ideia de que o François Guizot era um catedrático de primeira, de ponta. Ele tem uma história da França, assim como David Hume tem uma história da Inglaterra. Ele era professor do Collège de France. Ele foi ministro da Educação na França. E, finalmente, então, primeiro-ministro. François Guizot é o cara ali, dentro mesmo da história e da historiografia. Então, acho que precisa ser lido. O Guizot foi professor do Tocqueville, aliás. Foi professor dele. Como não dizer, claro, antes de todos, Benjamin Constant, né? O francês. O nosso vem depois, mas o francês também precisa ser lido. Há um textinho curtíssimo, que, na verdade, é uma... Eu imprimi esse texto. Tem 15 páginas. É muito interessante. Está aqui. Se chama Da Liberdade dos Antigos comparada à dos Modernos. Muito interessante. É um discurso, na verdade. Um pequeno discurso. Ele começa: senhores, proponho-me a submeter a vosso julgamento, etc, etc. É um discurso de 16 páginas. Olha só. Me permitam dar um exemplo aqui do que ele diz. Grifei aqui e encontrei em um parágrafo, fui fazendo, né, cotejando uma coisa com a outra, em um único parágrafo, eu encontrei toda a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Toda. Para não dizer toda, vai lá, elas são 17 artigos e aqui tem 13. 13 artigos, que a gente, na entrelinha, consegue identificar. Fiz esse exercício, aquela coisa de domingo, fim do dia, não tem nada para fazer e tal, então você vai cotejando Benjamin Constant com a Declaração de 1789. Ele diz assim: perguntai-vos primeiro, senhores, o que em nossos dias um inglês, um francês, um habitante dos Estados Unidos da América entendem pela palavra liberdade? É isso que está me interessando, né? Esse é o meu tema, meu objeto. É para cada um o direito de não se submeter senão às leis. Olha, o princípio da legalidade, artigos 4º e 5º da Declaração. De não poder ser preso, nem detido, nem condenado, nem maltratado de maneira nenhuma, pelo efeito da vontade arbitrária de um ou de vários indivíduos. Artigos 7º, 8º e 9º da Declaração. Estampados aqui. Princípio da anterioridade penal, está ali no 7º. Princípio da não culpabilidade ou da famosa presunção de inocência, está ali também na Declaração. E está aqui, em outras palavras, né? Percebem? É para cada um o direito de dizer sua opinião. Artigo 10º. De escolher o seu trabalho e exercê-lo. Artigo 6º. De dispor de sua propriedade. Aqui é interessante. Propriedade, né? A palavrinha liberal por excelência. Propriedade aparece 2 vezes na Declaração de 1789. Parece que precisavam reforçar a propriedade. Não contente em estabelecê-la já como princípio universal no artigo 2º, ela retorna no artigo 17º, o último, dizendo: ei, lembrem-se da propriedade. Que na verdade vai ser aquele instituto da desapropriação. Mas no fundo não é mais do que uma retomada da ideia de propriedade, né, quando ele está criando ali, construindo a desapropriação. De abusar dela, de ir e vir sem necessidade de permissão, etc, etc. Não preciso ir adiante. Enfim, lá no fim, o direito para cada um de influir sobre a administração do governo, seja pela nomeação dos funcionários, representações, petições, reivindicações, etc. Isso ali está nos últimos artigos, do 12º ao 15º. Tem ali todo um sistema de tributação, tem quase que um tribunal de contas ali na Declaração, né, que é coisa de fiscalização, controle e tal. Quase um tribunalzinho de contas sendo previsto como germe na Declaração de 1789. E aqui está, em suma, o conceito de liberdade em Constant. Quer dizer, cumpra a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É isso a liberdade. Então, eu achei que é um documento do tempo, é um documento proferido enquanto discurso, já falei, ele é de 1819, foi proferido aonde? No Athénée Royal de Paris, em 1819, portanto bastante conjuntural, né? Ok? Então, como dizia, França, ainda estou tateando França, mas já recolhendo, compilando materiais. Como método,
Na mesma linha, aqui com paralelismo metodológico, né, para não ser incoerente, ou então para não fazer disso uma sopa de letras metodológicas, né, vamos manter a linha do materialismo histórico com Georges Lefebvre. Achei alguns textos do 1789 que são bastante interessantes e em que ele se debruça sobremaneira sobre esse expediente e sobre todo o 18 francês, na verdade, né, um dos maiores estudiosos do 18 francês, como temos ali em Christopher Hill, um dos maiores estudiosos da Inglaterra do 17. Ok? Então, Lefebvre está sendo a minha referência num primeiro momento. Como não também dizer Eric Hobsbawm? Acho que no primeiro capítulo da Era das Revoluções, ele vai tratar da Revolução Francesa. Se eu não me engano, é o primeiro ou o segundo capítulo, não lembro. Primeiro ou segundo da Era das Revoluções, vem ali a Revolução Francesa, e é um belíssimo texto também. É mais curto, claro, né, tem umas 30 páginas, mas é muito bem escrito, e a referência ao marco teórico é o mesmo. O núcleo central, quer dizer, materialista histórico, é o mesmo. Tudo bem? Por enquanto? Agora eu vou entrar no Brasil, então. Vou começar o Brasil. Quer dizer, começar. Eu nem comecei. Eu quero mostrar para vocês apenas o que eu consegui recolher por enquanto de Brasil. Tem uma coisa muito legal, muito, muito interessante, que eu quero mostrar mesmo, vivamente. Mas não sem antes dar algumas notícias disso tudo. Que são as seguintes. Eu pego... Só esqueci de falar um nome em inglês, que é o Blackstone, um jurista importante que será muito citado aqui pelos nossos juristas, William Blackstone. E o Coke também, né? O Sir Coke. É menos citado, mas eu acho que também é importante e eu acho que eu preciso ver esses caras. Tá bom? No Brasil, eu pego então o arcabouço normativo, desde os debates parlamentares para a Constituição de 24, lá em 23, portanto, a própria Constituição de 24, a legislação penal, essa foi outra dica do Luiz, né? A legislação penal, me parece que há um jurista aqui, mais um Bernardo, vocês estão dominando, né? Esse jurista deve receber um capítulo inteiro dessa pesquisa, se não um volume dessa pesquisa. Um volume, talvez. O Bernardo Pereira de Vasconcelos é um cara inusitado, é um cara que precisa ser estudado melhor. Sinceramente, eu acho isso. Tanto pelas variações ideológicas, né? Ele vira depois um conservador, mas antes se diz um liberal. Não obstante isso, ele atravessa, de fato, um primeiro momento inteiro, porque ele é o relator do Código Criminal de 30, mas ele também está funcionando na Lei de Terras de 50, que é um outro documento de sobremaneira importante para essa pesquisa, quando vai tratar de direito de propriedade. Então eu preciso olhar isso tudo, eu preciso olhar essa legislação, a legislação comercial também, como não, que é de 1850 também. Eu temo, me digam, por favor, eu temo que a coisa fique perdida, assim, é muito daí, entende? É muito. Não pelo medo ou receio de ser muito, mas pelo receio de se perder mesmo, de ser prolixo, no fim das contas. De repente é melhor focar em um documento e verticalizar esse documento do que querer abraçar tudo. Não sei, me digam, me dê essa dica, se puderem. Tá? A própria consolidação das leis civis, aí foge mesmo, realmente vai fugir. 57, eu acho que eu fecharia essa primeira metade do 19, sim. E como método, eu já disse desde o início, é o Ricardo Marcelo, a minha referência teórica aqui para a construção ou para contribuição, melhor dizendo, de um projeto de construção da formação da cultura jurídica no Brasil, Império, e o Antônio Paim, tem um texto assim que é emblemático quando trabalha o liberalismo no Brasil. Ele faz aquilo que o Melchior fez em nível mundial, faz o Paim em nível nacional. Ele faz uma genealogia do liberalismo no Brasil. Já vi outros textos que façam isso também, mas eu não sei se eu anotei, se está mais para frente. Em suma, autores, além do Bernardo, um pouco antes dele talvez, um autor que me saltou aos olhos, essa foi a maior descoberta até agora nesses 3 meses de pesquisa, e que me deixou muito contente mesmo ter descoberto esse documento, que é o José da Silva Lisboa. Eu já explico por quê, já digo quem é José da Silva Lisboa. Vocês vão lembrar do Visconde de Cairu, mas eu já digo a que vem isso aqui. Há um textinho do Elísio de Oliveira Belchior, publicado em 77, que fala mais ou menos sobre a introdução do Adam Smith no Brasil. Ele faz essa incursão com todas as referências do Smith. Aliás, ele ratifica aquilo que dizíamos antes. Fala sobre David Hume,
sobre Bernard Mandeville e sobre os fisiocratas, François Quesnay, talvez à frente de todos. Sem desconsiderar o Francis Hutcheson, que foi professor do Smith lá em Glasgow. Mas professor de quê? Filosofia moral, que é a disciplina que o Smith assume depois, né? A sua cátedra será a filosofia moral. Ele constrói a economia política, o dito pai da economia política, né? Há controvérsias, mas o dito pai da economia política constrói a economia política através da filosofia. É muito engraçado ouvir liberais criticando Marx quanto à sua economia política, ou sua crítica da economia política, nesse rótulo, né? Usando o rótulo. Ele nem era economista, ele era um filósofo. Os liberais smithianos dizem isso. Marx era um filósofo, não era um economista, e por isso criticam. Então, será que eles não conhecem o seu próprio pai fundador, que vem da filosofia, catedrático de filosofia moral, e a partir dali ele constrói um tratado de economia política, poxa vida, a partir da filosofia. Mas vamos lá. O Elísio Belchior trabalha as traduções da Riqueza das Nações, que começam já em 76, no ano de publicação. A Riqueza das Nações é publicada na Inglaterra em 1776, e no mesmo ano já haverá uma tradução alemã. Um ano depois, uma tradução francesa. Depois, na Dinamarca, na Espanha, na Itália, na Holanda, tudo nos anos 1770, 80. Quer dizer, 10 traduções em 10, 15 anos de publicação. Antes da virada do século, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 traduções. 10 traduções antes da virada do século. É um texto de 1776, que chega em vários lugares. Chega em Buenos Aires, em 1792, pela tradução espanhola do Carlos Martínez de Irujo. A tradução espanhola vem parar em Buenos Aires. E nos Estados Unidos, claro, a própria edição de 1789, que é a edição inglesa, sem problemas. No Brasil, há uma curiosa informação, ela é debatida, ela é muito debatida, sim, sobre uma suposta tradução. Quem é? Uma livre tradução feita por um conjurador lá das tuas terras, né, que é o Cláudio Manuel da Costa. Dizem que o Cláudio Manuel da Costa teria traduzido a Riqueza das Nações. É mole? Quer dizer, se ele fez isso, bem sabemos que ele apareceu morto, não se sabe o que aconteceu exatamente, mas ele aparece morto em 1789. Ou seja, se é verdade que ele traduziu a Riqueza das Nações, ele traduziu logo depois de publicada. Imagine, 10 anos depois de publicada na Inglaterra. E não consta, fui tentar atrás do assunto, me digam se vocês acharem alguma coisa, não consta que ele tenha ido para a Inglaterra, que ele tenha se aprofundado nessa língua, a ponto de traduzir uma obra. Consta que ele esteve em Coimbra, etc., mas não consegui encontrar nenhuma informação de que ele dominasse o inglês a ponto de traduzir um texto duro e longo, como são os 2 volumes da Riqueza das Nações, de Adam Smith, em tão pouco tempo. Mas há uma informação muito forte nesse sentido, né? E quem informa é o cônego Januário da Cunha Barbosa. Depois o José Veríssimo, em 14, contesta essa informação, dizendo que não, ele não traduziu, porque afinal isso não estava no seu currículo, quando ele apresenta um currículo para se candidatar a um grupo, a uma sociedade não sei exatamente do que lá, mas ele se candidata a uma sociedade em 1759 e apresentou um currículo e não constava no currículo a tradução da obra do Smith. Prestaram atenção nas datas? Ora, em 1759, quando ele se candidata, nem havia sido publicada ainda a obra do Smith. Quer dizer, essa contestação do Zé Veríssimo é furada, tá bom? Aí sim, aí vem uma informação mais quente aqui. 2 amigos da Universidade de Coimbra, Antônio de Moraes Silva e o José da Silva Lisboa, estamos chegando a ele, portanto, Antônio de Moraes Silva e José da Silva Lisboa, eram estudantes, companheiros, amigos, colegas na Universidade de Coimbra. O Moraes e Silva vai para a Inglaterra e por lá permanece por um bom tempo. Lá ele traduz a Riqueza das Nações, lá ele toma contato com a obra e de fato traduziu a Riqueza das Nações. Volta ao Brasil, é nomeado Juiz de Fora, em Salvador, 1790. Em 1792, ele dá de presente para o José da Silva Lisboa um exemplar. 1792. Presenteia o futuro Visconde Cairu com um exemplar da Riqueza das Nações e sua tradução. Então, eis que, finalmente, em 1796, ele lê, e em 1798, ele escreve isso que eu vou partir agora a mostrar para vocês.
Um texto que, em primeiro lugar, se chama Princípios de Direito Mercantil, em 6 volumes, Princípios do Direito Mercantil, 1798. Mas ele não publica os 6 volumes numa pegada só. Ele vai publicando aos poucos. E um dos 6 volumes aparece em 1804, que se chamará... É uma pena que eu não tenha colocado ali no telão para vocês, mas aqui está. Que se chamará Princípios de Economia Política. Princípios de Economia Política, José da Silva, Lisboa, 1804, impresso em Lisboa. Ok? Então eu quero mostrar 2 coisas para vocês aqui acerca disso aqui. A primeira é o índice. Capítulo 1, 2, 3, 4, vamos ao 5. Princípios fundamentais do sistema de Smith. Depois o 6. Da diferença e da teoria dos economistas franceses, do Dr. Smith ou a fonte de produção física. Capítulo 7. Confirmação do singular merecimento de Smith por autoridades respeitáveis. 8. Elogios de Smith por Monsieur Garnier, o seu tradutor francês, né? Depois, o exame de várias críticas contra Smith. Depois, comparação de Jack Stewart com Smith. Depois, observação sobre a crítica de um inglês moderno contra Smith. E assim por diante. Quer dizer, do capítulo 5 até o fim, o que o Visconde de Cairu faz é uma grande e bela resenha da riqueza das nações e alguns cotejos críticos. Então, claro, ele é enorme, eu imprimi só algumas partes, porque eu quero mostrar para vocês algumas coisinhas só, poucas citações, mas isso já nos revela muita coisa. Nos revela a sua leitura, a sua carga de leitura, a sua capacidade de leitura e a sua interpretação acerca de um liberalismo econômico, vamos assim dizer. Né? Lá vai, primeira, está na página 22. A pátria dos Bacons, Newtons, Lockes, ele vai citar também o Burke e alguns franceses, Mirabeau, Turgot, Montesquieu, Franklin, Benjamin Franklin, ele cita também, cita Maquiavel, assim, um homem erudito e letrado, ok? E a primazia da indústria, depois das composições econômicas dos senhores David Hume, Jacques Stewart e Adam Smith, parece estar antenado, portanto, sobre uma bibliografia de economia política, que por sentença de conhecedores não só emparelham, mas têm incontestável superioridade a todos que trilharão a sua tão escabrosa e despenhada carreira, que ou conduz as nações ao templo da memória, ou aos antros da selvageria. Esse último, depois de ter admirado a Europa com sua teoria dos sentimentos morais, é o Smith, enriqueceu a humanidade com a imortal obra que intitulou Indagação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações. As traduções, ele fala sobre as traduções feitas na França e na Espanha, me lembro sempre do Ricardo também, quando tratamos desse tema, e até no Parlamento da Inglaterra, onde se discutem razões e se propõem autoridades, frequentam-se e se reverenciam as citações de Smith como doutrinas sólidas, de peso, e em deliberações econômicas. Ainda vários modernos escritores franceses lhe prestam devida homenagem. Monsieur Arnaud, no seu livro da Balança do Comércio, o anônimo do Compêndio dos Princípios de Economia Política, de 1796, o Monsieur Germain Garnier, na sua ótima tradução, assim por diante. Então, o início de um elogio à obra. Dando um salto aqui para a página 67, capítulo 4, ele fala dos fisiocratas, princípios fundamentais do sistema dos primeiros economistas franceses. E ali ele vai abordar a fisiocracia, basicamente. Monsieur Quesnay, posto fosse médico de profissão, se constituiu, no meado do século XVIII, o mestre de uma escola econômica da França que se fez célebre. Muito legal. É isso que eu queria tentar investigar. De onde ele traz essa fonte, né? Que é uma fonte novíssima para esse tempo. Novíssimo. Monsieur Quesnay, de fato, era o médico da Madame de Pompadour. E através dela ele se torna ministro da economia do Luís XV. Mas como é que o nosso Visconde de Cairu já tem essa notícia? Fazia pouco tempo que isso havia acontecido, né? E mais, mestre numa escola econômica da França que se fez célebre. Que escola?
a fisiocracia, talvez a primeira escola econômica de que tenhamos notícia, paralela, junta com a escola clássica escocesa. Na verdade, Smith bebe de fontes dos fisiocratas. Ele vai a Paris por um tempo para ser tutor, preceptor de umas criancinhas ricas por lá e toma contato com esses caras, com essa escola, especialmente com o Monsieur Quesnay. Então, ele bebe sim e cita na Riqueza das Nações a fisiocracia. Então, uma das mais importantes escolas da França, mais pela singularidade da nomenclatura e engenhoso aparato com que se tratou as matérias de economia pública, do que por algum radical adiantamento dos princípios econômicos. Isso é bem verdade. A escola fisiocrata é mais, talvez, relevante por ter dado impulso a uma economia política do que pelo seu conteúdo propriamente dito. Tá? Muito embora seja bem interessante ele pensar num sistema econômico a partir do corpo humano. Thomas Hobbes não deixa de fazer isso, né? Do ponto de vista político, no fundo. Hã? Então, eu acho bem interessante, sim, a fisiocracia. Mas, é claro, é mais emblemático do ponto de vista histórico mesmo, né? Como ele era médico, ele puxa a brasa para sua sardinha para dizer assim, não, a economia de uma nação é, na verdade, o corpo humano e o sangue que irriga para as extremidades e tal. E isso é a política econômica para ele. Adiante, eu vou pulando algumas páginas sempre, claro. 79, Princípios Fundamentais do Sistema de Smith. E aqui ele começa a resenha, porque são páginas e páginas, turma, muitas páginas com aspas no início da... Claro, é uma forma diferente da nossa citação de hoje, né? Mas são aspinhas assim no início de cada linha, o que significa que ele está citando literal. Então ele está fazendo aqui uma resenha, aqueles fichamentos que o professor Walter Gondalini encomenda para os estudantes, né? Mais ou menos um fichamento aqui, é o que ele está fazendo. Smith, logo na introdução da obra, afirma as bases capitais de sua doutrina e dá a ideia de plano que se propõe. Ele assim se explica, daí aspas, e vem uma página inteira, quase duas inteiras aqui. Depois fecha as aspas no final. Dessas observações se deduzem as seguintes capitais verdades da economia política, das quais algumas Smith especificou e outras se deduzem. Quais sejam, ou qual seja, talvez o cerne da questão, não preciso abrir aqui a economia política do Adam Smith, mas eu acho que ele acertou ao colocar numa frase a súmula do pensamento de Adam Smith, que é: o trabalho, e não a terra, é que sustenta e opulenta a sociedade. É a partir dali que advém a famigerada riqueza das nações, e haverá daqui uma famosa teoria do valor, né, criada pelo Smith. Já havia essa dicotomia de valor de uso, valor de troca, mas o Smith implanta, então, ou propõe, melhor dizendo, a famosa teoria do valor-trabalho. Esse será o objeto de refutação dos economistas críticos, né, no século XIX. É o trabalho a origem e o fundamento de toda a propriedade e valor. Está aqui. Então, muito bem, senhor Visconde de Cairu. Vossa Excelência apreendeu bem a ideia da teoria do valor de Adam Smith. Está muito bem colocado aqui. Muito legal. Dando mais um salto, página 91. O único código racionável do comércio será o lema do liberalismo econômico. Vocês conhecem, está em itálico aqui. Deixai fazer, deixai passar, deixai comprar, deixai vender. É o lema do liberalismo econômico. Sabem disso? Que advém do famoso livro quinto da Riqueza das Nações, que é o mais chato de todos, mas também talvez o mais importante, quando ele fala sobre a produção dos cereais, e mais do que a produção, o escoamento dos cereais. Ele está falando de uma conjuntura, ele está falando de um lugar, né, de um tempo conjuntural, que crava de uma vez por todas o sistema de produção e, sobretudo, de uma política econômica, com implantação de tributos, com implantação de reservas de mercado, ou eventualmente a liberação das reservas de mercado, e onde isso tudo vai parar, né? Um pouco antes disso havia uma política de propriedade particular que é emblemática para a nossa pesquisa, que é a política do cercamento, em inglês, isso aqui, né? Mas o cercamento, o que vem a ser o cercamento aqui, né? Se não uma redistribuição da propriedade privada a quem podia comprar. Quer dizer, na verdade a coroa está quebrada desde o Henrique VIII, está quebrada e precisa de alguma forma fazer dinheiro, então vamos vender aquela floresta inteira lá. Quem é que pode comprar uma floresta, poxa vida, né? Tem um pequeno agricultorzinho ali no cantinho da floresta, sai daqui porque eu comprei. Aí ele migra para a cidade e vai tentar um emprego em qualquer lugar. Mas o grande proprietário já está estabelecido e depois de um século ele é um fazendeiraço gigantesco, um latifundiário. Dali a propriedade privada
se estabelecendo desde o século XVII, e toda uma política liberal, né, liberdade, deixa escoar o cereal, deixa eu produzir, deixa eu cruzar a fronteira sem precisar pagar um imposto, deixa eu sair do Paraná e ir para São Paulo sem ICMS, deixa, laissez-faire, laissez-passer, deixa passar. A moralidade e sabedoria com que se dirigirá o trabalho e a disposição dos seus produtos fará que os dons celestes circulem, as fortunas se aproximem, os incentivos da inveja cessem, as causas das misérias e das tentações para os crimes se removam. Depois nós vamos ver um pedacinho do Bernardo Pereira de Vasconcelos e perceber que não é bem assim. Muito embora, claro, um avanço sobremaneira do Código Criminal de 1830 sobre o famoso livro 5 das ordenações, evidente que há um salto, é possível discutir esse liberalismo, essa liberdade num Código Penal imperial que mantém pena de morte, que mantém pena de galé, que mantém pena de açoite. E quem é que recebe a pena de açoite? Só o escravo. Só o escravo é açoitado. Pelo mesmo crime, um fidalgo leva a pena de multa. O que significa isso? Você poder, então, purgar a sua pena com dinheiro ou com chicotada. O que significa isso? Nem precisamos da nossa criminologia crítica para entender que isso significa que é o dinheiro que dá o tom para pagamento da pena. Ainda nesse pretenso Brasil liberal do Bernardo Pereira de Vasconcelos. Mas adiante aqui, nessa hipótese, será a preguiça impossível, a emulação remunerada, o favor impertinente, a má-fé será rara e os privilégios odiosos. Tal sistema é liberal e filantrópico, pois tem por destino exaltar a atividade e emulação do trabalho social e estabelecer a livre correspondência, troca e aliança mercantil das nações. Discutível também, tudo bem, entre nações pode ser que haja uma liberdade com abertura de portos, etc, etc. Há toda uma política em 1808 aqui que vai ser tida como liberal por conta disso, inclusive o comércio internacional. Mas a pergunta de fundo que eu gostaria de fazer, e aí que eu uso Thompson, portanto, nessa verve crítica, é: quem está ali comerciando? Quem está ali acumulando capital? Não é a nação, é um grupo de pessoas. Então, que liberalismo é esse? Insistindo na problemática que eu proponho desde o início dessa manhã. Que liberalismo é esse de que estamos falando? Quem essa turma vai proteger, afinal de contas? Adiante, só mais dois do Visconde Cairu aqui, ó. A primeira e mais justa propriedade do homem é o seu engenho e braços, ou o trabalho exercido pelas suas forças intelectuais e corporais. Toda a propriedade territorial e imobiliária se adquiriu e formou em virtude do primitivo cansaço e cuidado de quem ocupou, cultivou e guardou a terra. Acumulou seus produtos, depois de introduzida a apropriação das terras, a acumulação de fundos, não cessou os possuidores e capitalistas a dependência do trabalho. Praticamente aqui ele está dizendo, declarando a dependência do capitalista sobre o trabalhador. Não sei se ele percebeu o que ele disse. Tá? Então vamos tentar abrir uma nota de rodapé aqui e explicitar o que ele está dizendo. Os discursos políticos de Hume são manifestamente o livro que foi o mais útil a Smith. De fato, David Hume é citado muitas vezes na Riqueza das Nações. Há um manuscrito autógrafo que Smith escreveu em 1755, etc. Daí vem um monte de aspas também, ele está fazendo mais uma vez a resenhinha do Guandalini aqui. Não posso deixar de transcrever o que faz Monsieur Garnier na sua ótima tradução do autor, publicada no princípio deste século. E aí ele se vale também do cotejo da tradução francesa. Em 1700... Bom, não sei se ele faz isso, mas pelo menos ele declara que o faz, né? Declara ter tido contato com a tradução francesa. Olha onde a gente pode ir parar, né, Luiz? Se a gente começar, então, agora a implicar com as traduções que o Visconde Cairu acessa, seja a do Amigo, né? Seja a francesa do Garnier, seja alguma outra espanhola que veio parar aqui na América logo no fim do 18, seja qual for a tradução, se a gente começar a abrir isso também, é um outro volume para essa pesquisa. Porque implica no problema das traduções e da recepção desse conteúdo, não é? É o que o Ricardo vem pesquisando. Em 1797 se publicou em Londres um opúsculo anônimo. Daí ele vai bater. Aí aqui vem uma defesa
do Visconde de Cairu, José da Silva Lisboa, num crítico de Smith, porque o opúsculo se chama Os Essenciais Princípios das Riquezas das Nações, em contraposição a algumas falsas doutrinas do Dr. Smith. Ele tem contato com essa obra também e faz uma espécie de defesa do Adam Smith. O autor dá o devido apreço à lavoura em todos os seus ramos de plantar, criar, minerar e pescar. E a notada falsidade de suas doutrinas se reduz ao bom senso de não perder tempo em proclamar trivialidades, nem atribuir ao brando trabalho do campo uma absurda preferência. O crítico louva Monsieur Quesnay, quer dizer, o crítico é um fisiocrata. Nitidamente, o crítico é um fisiocrata. Eu tanto respeito Monsieur Quesnay como não inculco aos economistas que não retificaram os seus princípios, ou abusaram deles para introduzirem absurdos e desvarios. Porém, há de custar a persuadir que os homens de lei, como os Montesquieus, os Blackstones, os Wolffs e os Filangieres e Beccarias, tivessem os cérebros embrutecidos, não obstante sua massa imensa de erudição. Então também faz uma defesa árdua do texto do Smith. Ele é está se tornando um liberal econômico convicto, José da Silva Lisboa. O mais interessante é que, depois disso, fechando essa anotação, depois disso, o texto vai se integrar a uma corrente liberal de pensadores, desde a Bahia, na verdade, o padre Francisco Agostinho Gomes, daí o João Rodrigues de Brito, Manuel Ferreira Câmara, tem um mulato padre, vai entre aspas isso, eles dizem, um mulato padre, também coteja a obra em São João del Rei, em 1828. Em 1811, um moço traduz pela primeira vez, ou pela segunda vez, não sabemos ainda, direto do inglês, A Riqueza das Nações. O nome desse menino? Bento da Silva Lisboa, filho do José da Silva Lisboa, filho do Visconde Cairu. Está traduzindo, portanto, mais uma vez, A Riqueza das Nações. Tudo bem? Bernardo. Não tenho muita coisa dele, mas gostaria de dizer essa pouca coisa que tenho. Porque é muita produção. O Bernardo, como eu disse para vocês, é um caso à parte. É muita produção. Então nós temos como principal e primeira referência, claro, os discursos parlamentares, desde os constitucionais, desde a Assembleia Constitucional de 23, mas, sobretudo, creio que o Código Criminal. Como eu procurei, como eu fucei nesses materiais, nesses documentos, encontrei algumas coisas, mas não exatamente o que eu queria. Encontrei vários livros comentados, aqueles nossos famosos códigos comentados, tem vários desses, pelo menos meia dúzia, já estou com eles, meia dúzia deles, que comentam o Código Criminal, com a sua abertura famosa, né? Não haverá crime ou delito sem uma lei anterior que a qualifique. Quer dizer, nós estamos tratando aqui de um princípio de legalidade que é uma inovação para nós. Aqui é muito interessante, muito embora ela seja uma cópia escrachada do artigo 7º da Declaração de 1789. É uma cópia do princípio da legalidade da Revolução Francesa. Tá? Mas eu fiz, sim, um cotejo com pelo menos 2 artiguinhos singelíssimos das ordenações, livro 5º, famoso livro 5º que trata da lei penal. Por exemplo, o título 13 aqui, ó, é bem difícil de ler porque é uma cópia ruim, né? Mas, ó, dos que cometem pecado de sodomia e alimarias. Tem até uma nota de rodapé aqui dos alimarias, que é, no fundo, o que eles chamavam então de bestialidade, tá? Toda pessoa, de qualquer qualidade que seja, que peca de sodomia, por qualquer maneira a cometer, será queimado e feito per fogo em pó, para que nunca de seu corpo ou sepultura possa haver memória, e todos os seus bens sejam confiscados para a coroa de nossos reinos, posto que tenha descendentes. Pelo mesmo caso, seus filhos e netos ficarão inábeis e infames. O netinho do criminoso, coitado, ficará infame. Quer dizer, lembram do dispositivo constitucional sobre a pena não passará da pessoa do condenado? Aqui já era, né? Já era. Um outro exemplo aqui, título 17. Dos que dormem com suas parentas e afins. Qualquer homem que dormir com sua filha... Esse aqui é um absurdo, olha isso. Olha que insano.
Qualquer homem que dormir com sua filha, ou qualquer outra, sua descendente, com sua mãe, sua ascendente, sejam queimados. E ela também. Lembram disso? A vítima de estupro de vulnerável, por exemplo, será queimada e reduzida a pó. E se algum... É muito difícil. E se algum dormir com sua irmã, nora ou madrasta, posto que sejam viúvas, ou com sua enteada, posto que a mãe seja falecida, ou com sua sogra, ainda que a filha já seja defunta, morrerão ele e ela morte natural. Pronto. No caso, morte natural não é o que a gente pode pensar, viu? Morte natural inclui decapitação. Vem desde morte por fome, larga a pessoa, né? Tem toda uma teoria da pena aqui que é discutível no início da modernidade, enfim, que é exatamente o tempo em que se está escrevendo esse código, acho que ele é do Filipe II, se não me engano, né? Então é 1600 e pouco, 1603. E a morte natural é isso, não há exatamente uma prisão executória, não há. A prisão é uma prisão preventiva, muito embora possa ser perpétua. A prisão, no início do século XVII, é uma prisão preventiva que pode eventualmente ser perpétua, por ausência de ação penal. Na ausência da ação penal, prende-se e deixa lá. Na gaiola, na masmorra, deixa onde for. E fica, sem ação penal. Mas não é uma prisão executória, isso é importante colocar. Não existe uma execução penal na forma da cadeia no início dos tempos modernos. Haverá, sim, então, o açoite, o banimento, a morte, como não, né? O desmembramento, como é que chama aquilo? Capítulo 1, Vigiar e Punir, como é o nome daquilo? Suplício. O suplício. Isso é muito comum também na Inglaterra e na França. Tá? Então, para ver como aqui há um correr de um distúrbio de dispositivo constitucional tremendo. Quer dizer, a vítima do próprio pai, num caso de estupro, por exemplo, será queimada também. Não, queimada não, morrerá morte natural, como dito. Pode ser eventualmente decapitada. Então, por isso que eu dizia antes, Código Criminal de 1830, um avanço. Opa, sem dúvida é um avanço, sem dúvida. Mas eu acho que ainda cabe discussão, porque ainda existirá a pena de morte, o banimento, o degredo, o desterro, as galés temporárias ou permanentes, os trabalhos forçados temporários ou permanentes, e a prisão, e a multa, etc. O açoite, aliás, como eu tinha dito também. E sempre dosando de acordo com aquilo que vai aparecer na própria lei eleitoral depois, né? Até a Lei Saraiva, de 1880, quer dizer, uma espécie de classificação das pessoas que podem ser eleitores e eleitos através do quê? Do seu patrimônio e de sua renda. Se você lá comprovar uma renda de 200 contos, não, de 200 mil réis anuais, você pode ser eleitor, pronto. Se você não comprovar, você não pode. A mesma coisa, se você tem um dinheiro para pagar a multa, você paga a multa e está liberado. Se não tem, 50 chibatadas em praça pública. Ou prisão, eventualmente. Isso, turma, convenhamos, isso chega a nós hoje, sem querer fazer essa ponte linear da história e tal. É a mesma coisa. O Instituto da Fiança, o atual, o moderno Instituto da Fiança, não deixa de ser isso. Se tem dinheiro, paga e não vai para a cadeia. Se não tem dinheiro, não paga e fica preso, vai para a cadeia. É isso, no fundo, no fundo. Bem que um preso poderia argumentar o seguinte: quanto que é a fiança? 2.500? Ah, eu não tenho, doutor delegado, 2.500 para pagar a fiança. Mas então faz o seguinte, o senhor me solta e o senhor não gasta 2.500 comigo durante o mês, porque é o custo do preso, não é? O Jefferson estudou isso aí, Ana estudou, todo mundo aqui. Enfim. Então, não me prenda e está aí os meus 2.500, a minha contribuição para o Estado. Pronto, eu não gasto esses 2.500 no primeiro mês de prisão, porque é isso que custa. O preso no Brasil, vezes 1 milhão de presos, né? Estamos chegando a 1 milhão. Então você pode calcular aí qual é o custo carcerário no Brasil. Não é tão diferente aqui. Muito embora, claro, a pena de morte, galé e açoite. Olha aqui, ó, Otávio Tarquínio de Souza. Me digam vocês se eu devo ler esse texto ou não. Com um trabalho que por si só perpetuaria o seu nome e marcaria o progresso das ideias liberais na sua maior expansão. É o que fala Otávio Tarquínio de Souza acerca do Bernardo Pereira de Vasconcelos. O progresso das ideias liberais na sua maior expansão. Insisto para minha problemática, né? Então, que ideias liberais? Que liberalismo? Do que nós exatamente estamos a falar? Tá? E, claro, nas suas vertentes econômica e política. Ok? Mas,
dicas aqui que me foram passadas. Mônica Dantas. 2 textinhos, eu só trouxe a capa para mostrar para vocês. Uma é a influência do modelo penal americano, especialmente o Instituto do Júri, para o Brasil. Né? Então ela publicou esse texto numa revista alemã e se chama Da Louisiana para o Brasil. E aí um grande subtítulo. A utilização, a importação, o aproveitamento, melhor dizendo, então, para não sermos elegantes, né? O aproveitamento das ideias do Código da Louisiana, do Livington, para a formação, a consolidação, enfim, do Instituto do Júri no Brasil. Muito embora todo o mecanismo de lá, que ainda era Bom, isso teve no debate. 12 jurados. Esteve em debate aqui. E aí, quantos jurados no júri? E não sei se vocês sabem, eu acompanho esse tema especialmente e até atuo nesse tema, né? Atuo no Tribunal do Júri. Digo a vocês, está em debate. Hoje, Luiz, está em debate a reformulação do número de jurados. Confesso, não para 12, mas para 8. Está em debate no Brasil, hoje, uma reforma da parte do rito de júri para 8 jurados. De modo que o empate é o indúbio. O empate absolve. Então nós teríamos, para uma condenação, no mínimo, uma votação qualificada. Uma diferença qualificada. Não o famoso 4-3. Muitas vezes o 4-3. Eu, particularmente, defendo que o 4-3 ainda é um indúbio. 4-3, ora. Ainda mais quando você abre as cédulas sim, não, sim, não, sim, não. Fica por uma. E aí vem um sim ou um não. Por um voto. Um voto é a diferença entre ele ir para casa ou ficar 30 anos na cadeia, na penitenciária, aqui em Piraquara. Um voto. Isso é dúvida. Tem que absolver. Agora, na versão qualificada seria por 2 votos, percebem? Seria no máximo, no mínimo, por 5-3. No mínimo por 5-3 que se condenaria. Porque no 4-4 absolve. E o inverso também. Está em debate. Está em debate isso hoje no Brasil. Na verdade, então, percebam, um debate um pouco antigo. Né? Ok? Outro texto da Mônica, que está publicado na nossa revista, do IBHD. O Código de Processo Criminal e a Reforma de 1841. 2 modelos de organização dos poderes. Veja que interessante. O Código Criminal, 1830. O Código de Processo, 1832. Temos aqui um comentado. Né? O Luiz trouxe uma edição de um comentado. Que é de 32, mas veja, assim que ele é publicado em 32, já se inicia um debate de reforma, que vai acontecer em 41. Ou seja, é um código dinâmico, é um código que não está estático não, que não está parado no tempo. E esse exemplar que o Luiz acaba de me mostrar, antes da aula de agora, é um exemplar que traz jurisprudência. Se assim podemos chamar, não vi, eu só espiei por alto e vi que tem alguns julgados, por exemplo, de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. É um recorte, um ementário talvez, não sei, me pareceu ser um ementário penal ali, como se fazia antigamente. Hoje não precisa mais, hoje você entra no Google, no JUS, não sei o que, né? Mas ali o ementário, portanto, vi alguns processos de Minas. Ou seja, é um código in progress, é um código que está sendo refeito o tempo todo até uma nova edição em 1841. Né? Então, debates para esse Código de Processo 32, as reformas de 41, a questão política, uma luta armada envolvida nesse momento, inclusive. Tá? Voltando um pouquinho, essa aqui foi a indicação que o Walter me passou, o Alexander de Castro, né? Você me deu esses dias essa indicação e eu encontrei, sim, um belíssimo texto que está intitulado Boa Razão, é um pouco antes, tá? Um pouco antes, fim do 18, portanto, e Portugal, no caso. Boa Razão e Codificação Penal, apontamentos sobre a questão penal setecentista em Portugal. Ele fala setecentista, mas no fundo ele está trabalhando a partir da lei da boa razão, que já é o finalzinho e a virada. Né? Ele está, eu achei muito interessante, só imprimi, como eu disse, a capa, a primeira página, mas eu já dei uma espiada no texto todo, e ele está trazendo a discussão da criminologia. É uma discussão criminológica muito interessante. Beccaria, Bentham, os utilitaristas, está trazendo tudo aquilo que vai parar no início do século XX, naquilo que a gente vem estudando no campo da criminologia crítica, por exemplo, desde Ruschke-Schreimer até, sei lá, Alessandro Barata e Máximo Pavarini, por exemplo. Okay? Então, sim, um belo texto sobre criminologia e fins da pena. E vários outros, como eu já tinha dito para vocês, essa aqui, por exemplo, é a Carta aos Senhores Eleitores da Província de Minas. É um belíssimo documento do Bernardo, grande, tem umas 200 páginas, é uma carta, na verdade,
como é que eu posso chamar isso? Um programa de, uma campanha, um programa de campanha. É isso, tá certo chamar assim? Um programa de campanha. Tem um outro nome isso, quando um candidato apresenta suas propostas. Esqueci o nome desse negócio agora. Como se fosse um plano de campanha, em que ele apresenta, então, para os eleitores de Minas, se lançando, né, o candidato, 1828, candidato a uma reeleição ali, e aponta muitas questões que nós podemos extrair para tentar entender esse liberalismo, então. Mas, veja só, eu só consegui, nesses 2, 3 meses, além daquele estofo metodológico todo, aplicando, portanto, no Brasil, um pouquinho do José da Silva Lisboa, né, um quase nada do José da Silva Lisboa, na verdade aquele texto que é muito emblemático, o Tratado de Economia Política, e um quase nada do Bernardo Pereira Vasconcelos, tem que abrir demais isso aqui ainda. Mas há um rol de nomes que precisam ser pesquisados que é gigantesco também, né? O Feijó é um cara que tem que ser lido. O outro Constante, o nosso, o Benjamin, não o Benjamin, o nosso Constante tem que ser lido também. O Evaristo da Veiga tem que ser lido também. E eu recolho de vocês aí novas indicações também, mas, enfim, a gente sabe, tem uma lista infindável. E cuidar também com essa confusão. O Christian Lynch aponta isso bem num texto em que ele trabalha essa questão política do liberalismo desde o Partido Liberal, 1831. Quer dizer, o liberalismo está se organizando na forma de um partido, desde 1831, né, se organizando, portanto, mas que partido liberal? Quem compõe esse partido liberal? E é uma confusão tremenda dentro do Partido Liberal. Como é hoje? O mesmo, não é o mesmo, é claro, mas hoje o Partido Liberal Brasileiro é uma tremenda confusão. Desde então, desde 1831, uma confusão, caramurus, e para lá e para cá, quer dizer, conservadores, aí tem o liberal moderado, tem o liberal conservador, né, uma série de nomenclaturas que precisam ser, na minha opinião, humilde opinião, precisam ser organizadas, para a gente ter um critério, portanto, para se pensar e eventualmente ratificar ou retificar a postura daqueles sedizentes liberais do Império. Quem é você, cara pálida? Quem é você, liberal do Império? Cadê o meu novo título lá, que eu tinha proposto para vocês? Aqui, ó. Juristas liberais no Império Brasileiro. Isso aqui eu escrevi hoje cedo, antes de sair, por isso que eu não me lembro de cor. Juristas liberais no Império Brasileiro, 2 pontos. Quem eles pensam que são? Tá bom, né? Falei, não disse nada, mas insisto em pedir desculpas a vocês no seguinte sentido. Vocês perceberam, eu acho. Estamos começando esse projeto agora, tá bom? Começando essa pesquisa. Eu confesso que estou entusiasmado com esse objeto, estou sim, mas é realmente muito novo para mim. A parte da economia política não é, vocês sabem que não é. Mas essa parte de tentativa de aplicação da coisa toda aqui é muito nova. Estudei alguns juristas do Império, é verdade, na tese, faz um bom tempo isso já, mas o foco era outro. O foco era o ensino jurídico, era outro objeto de pesquisa. Nada a ver com isso. Tá bem? Agradeço demais pela atenção e recolho animadíssimo as impressões e as sugestões, sobretudo, que vocês tenham a me fazer a partir de agora. Muito obrigado. Já estou com a caneta a postos para anotar. Bom dia, professor Olá, André. Adri. Uma honra enorme poder acompanhar as suas palavras, ao mesmo tempo um desespero gigantesco de saber que realmente assim é sempre muito desafiador, né? O desafio do estudo voltado à historicidade, enfim. E esse emaranhado de fontes que nos causa assim, uma confusão no primeiro momento, no segundo e no terceiro ainda, né? Professor, o senhor sabe que assim, muito me interessa, assim, tem muito a ver com que eu me propus a tentar escrever, né, por ocasião da minha dissertação, e
com alguns questionamentos, enfim, ainda, como o professor mencionou, sem respostas, mas quando o professor sai, traça lá, faz um paralelo, Inglaterra, França, e vem para o Brasil, eu não fiz um estudo aprofundado, até por conta da limitação de tempo, mas, enfim, eu fiz algumas leituras das obras de Rui Barbosa aqui no Brasil, né? E ele, enfim, aqui no Brasil era visto, ainda quem eles pensam que são, né? Mas era muito visto e reconhecido como o liberal, né? E passou por várias fases, né? Esse liberalismo, desde o liberalismo extremamente conservador, até o liberalismo contemporâneo, enfim, logo um pouco antes dele falecer. E eu percebi que o professor partiu de uma perspectiva, quando chegou no Brasil, ainda que tenha tratado de alguns autores, enfim, de teoria de Estado, enfim, mas partiu para uma perspectiva de direito penal, né? Me parece que essa é a sua perspectiva. Economia política e direito penal. E direito penal. E aí o Rui Barbosa não seria alguém interessante, porque me pareceu, professor, que pela pouca leitura que eu fiz, enfim, né, pelas pesquisas que eu fiz, o Rui Barbosa foi uma referência multidisciplinar, né? Mesmo porque ele escrevia sobre só tudo, né? Eu não sei se o professor chegou a ter contato, se de repente ele seria alguém interessante para ser utilizado numa pesquisa que parte de uma perspectiva de historicidade, até para dar um contexto econômico, porque ele trata dessa questão do escravismo, ele trata dessa questão da propriedade, ao mesmo tempo da questão do comércio, enfim. Então, o meu questionamento, a minha dúvida seria um referencial que pode ser pensado como um referencial a ser utilizado para tratar desse contexto aqui no Brasil como talvez um dos pontos de partida, um dos referenciais teóricos? Obrigada, professor. Ok, agradeço, Adri, obrigado pela pergunta. Sem dúvida, sim, Rui Barbosa como um grande objeto de pesquisa, até para podermos criticá-lo, compreendê-lo e criticá-lo. No seguinte sentido, turma, em 14 de julho deste ano, nós estávamos juntos e você disse, na sua banca de mestrado, que... Anotações da sua banca. Olha como é que são as coisas. Olha isso, como é que são as coisas. Você disse que o Rui Barbosa era o mais importante defensor do liberalismo financeiro no Brasil. E eu te confrontei, te critiquei. Lembra disso? Olha, que coisa. Que pergunta que você me fez. Né? Levantou assim, não tem ninguém na área e eu estou vindo sozinho aqui. Ó. Não tem nem goleiro, na verdade. O mais importante defensor do liberalismo financeiro do Brasil. Eu confrontei essa tua posição, como outras que você se referia também ao liberalismo. E aí eu preciso fazer, de fato, um agradecimento público a ti, porque você é uma das que me levantou essa temática. Lembra que eu comentei que a leitura da tua dissertação, orientada por esse moço aqui, né, foi um trabalho que me aguçou. Puxa vida, mas ela está falando tanto aqui nos liberais. O José Ferreira Borges, olha como eu estou com todos eles aqui. O Zé Antônio da Silva Maia, o Zé Maurício Fernandes Pereira de Barros, o Veiga Cabral, você trouxe até um dos livros deles aqui, né? Depois, mais adiante, o Amaro Cavalcante, Alfredo Pinto Vieira de Melo, Augusto Olímpio Viveiro de Castro e o José Tavares Bastos. Você fez um cotejo muito bom, desde 1831 até 1912. Eu até critiquei isso também por ser um recorte muito grande, mas excelente o modo como você conduziu, porque o objeto dela, a turma, era entender o sistema tributário nessas obras, nessas primeiras obras de formação do Império e do início da República, né? Então, o sistema tributário. Pois bem, o Rui Barbosa, sim, é um importante objeto de pesquisa e estudos, mas eu acho que ele pode ser alocado mais ou menos na mesma vertente que nós estamos fazendo aqui, porque ele vai de um liberalismo conservador para o moderado. Ele faz essa passagem, como fez quase, não sei ainda, mas eu tenho o palpite de que, como tenha feito o Bernardo Pereira de Vasconcelos, ele faz essa passagem. Como fez, mais radicalmente, quem sabe, o Francesco Carnelutti, na Itália,
que declara isso no seu último livro, naquele livrinho de um italianinho na Toscana, senhorzinho escrevendo assim no papel em branco e com um copo de vinho do lado. E morre daí, tipo a cena final do Poderoso Chefão. O Caneloni está fazendo isso. Ele está escrevendo l'arte del diritto e dizendo, olha, quando eu era jovem eu gostava de pescar e eu gostava de ficar aqui do lado esquerdo da ponte, onde eu pescava no açude. Agora, mais velho, eu prefiro ficar do lado mais direito da ponte. Ele declarou aqui. Ele mostrou que veio, né? E como está findando a sua vida. Eles fazem essa passagem. O Rui faz essa passagem. E tem, de fato, são formas de enxergar. Ele tem, de fato, uma obra vasta no sentido objetal. Ele tem uma riqueza, um tamanho, quero dizer assim, de obra. A gente tem que ver se isso é bom ou não é bom. Então, é um objeto de pesquisa. Vai lá, vai a fundo, leia as obras completas. Eu estou gostando desse termo ultimamente. Estou gostando de usar o termo maratonar o fulano. Lembra que eu comentei isso aí esses dias? Né? Quer dizer, eu maratonei o Francis Bacon, por exemplo. Tudo dele. Entende? Maratonei, naquela minha pesquisa anterior que eu havia falado para vocês, eu maratonei Sigmund Freud, foram os 20 volumes, todos, inteiros. Então, pega o Rui, maratone o Rui Barbosa. Já tem obras completas disponíveis até na internet, mas tem uma coleçãozinha do Senado que é muito boa e é fácil de adquirir. E aí você vai começando a cotejar e perceber, inclusive com a conjuntura. Para mim não, por que para mim não? Porque eu estou lá atrás ainda, eu estou um século antes. Percebeu, né? Eu estou bem preocupado ali em resolver aquele problema da virada para a independência, da construção primária de uma nação. Você já está um século depois, mas como um objeto, claro, você vai construir uma primeira república. Você vai aderir, por exemplo, a uma corrente que o Tiago vem estudando. Como não? Muito bom. Parabéns. Bernardo, antes eu só fazer um pequeno comentário aqui também. Aí eu já passo para o Bernardo, já que eu vou falar do Bernardo também. Não houve uma introdução à fala do André aqui, já que o anfitrião não está presente, né, Walter? Nenhum dos presentes aqui resolveu fazer, mas eu aproveito para fazer uma introdução tardia agora, né? E dizer o auto-evidente aqui do brilhantismo da figura que está ao nosso lado aqui, né? Pessoa completamente insana. Não sei o que fazer no domingo, fim da tarde. Aí eu vou comparar. Por favor, né? Eu posso lhe dar 20 sugestões mais interessantes. Rapidamente. Mas não vou fazer isso. Só não fala bem do jogo do coxa. Pô. Não, falei mais interessantes, não falei menos. Falei mais. Né, Walter? Mas, enfim. Isso acho que é bastante eloquente de quem é o André, né? Eu conheci o André há 19 anos, André. 19 anos. Ele fez o concurso que eu fiz aqui de História do Direito. E ele só não passou porque eu já era, naquela época, muito mais velho que ele. Já tinha quebrado muita pedra, né, na iniciativa privada, então tinha aquela quantidade assustadora de bancas, de TCC, de mestrado, de doutorado, escambau, assim, aquela coisa que pesa toneladas num concurso. Não, o André, obviamente, tinha passado em História do Direito, mas foi um prazer imenso e desde então conviver contigo. Obrigado. Tá? Obrigado. Bom, queria dar uns pitacos, então, já que você pediu Isso, bastante, né? Tô convencido que você pode se perder, deve se perder. Acho que é um momento da pesquisa para se perder. Ótimo. Né? E aí eu acho que se perde tanto no recorte temporal quanto nas ideias, e eu acho que está bem perdido nesse campo, né? Se foi parar lá, só não vá para o século XIII lá também, né? Por favor. Aí nós vamos brigar. Mas nem para Roma Antiga. Exato. Eu brigo com ele. Ou para Mesopotâmia. Mas, enfim. Acho que você tem que definir melhor também o recorte, ser um pouco mais restrito no recorte, né, André? Senão você não vai dar conta, é muita coisa. Estou absolutamente convencido também de que, assim como na sua resposta, o teu filé está ali na construção dessa primeira ideia de liberalismo aqui. Sim. E por conta disso, estou convencido do peso do Bernardo Pereira de Vasconcelos. Né? Eu acho que ele é o canal, ele é a figura central. Sobre o Evaristo, por exemplo, que é um pouco posterior, tem a tese de doutorado da Joseli Mendonça. Ah, sim. Uhum. Ela fez a tese sobre o Evaristo. Mas eu acho que já é depois. Né?
já é para as reformas e tal, já sim. vai ser para o Império. Então, enfim, já é na virada. Eu acho que recuando, a figura vai ser indubitavelmente o Bernardo. É um cara e tanto, né? É um cara e tanto. E assim, sobre essas ideias, você veja, circulantes aqui, já tem uma certa produção também, né? Me lembro do estudo do Chico, por exemplo, né? No penal. Francisco de Assis, Sim, do Rego Monteiro sim, Rocha sim, Júnior. sim. Que vai fazer exatamente... Você veja, a hipótese inicial da pesquisa do Chico era: eu vou ter um Supremo Tribunal de Justiça patrimonialista. Isso. Aí ele foi pesquisar e ele teve que mudar o subtítulo para liberal. Olha só. Então ele discute um pouco isso no âmbito penal, né? Eu acho que isso pode ser interessante. Uma outra questão interessante está no tratamento em relação à escravidão. E ao avanço do Estado sobre a longa sombra da casa, como diria o Ayrton aí. E aí, de novo, é o penal. Sabe, todo mundo fala do Rui Barbosa, todo mundo fala das ações de liberdade, todo mundo fala, né, do Luiz Gama, mas todo mundo esquece que a primeira interferência do Estado brasileiro sobre a casa e sobre o patrimônio escravista foi pelo direito penal. Direito penal. Porque o escravo ia a júri a partir de 1830. E aí tem, né, pesquisa absurdamente surreal e brilhante que a Lilian fez a respeito disso, né, que é a tese de doutorado dela, que é sobre crimes cometidos por escravos exatamente nesse período. Então, por isso eu trouxe também, e são exatamente isso, né, são decisões que tem ali naquele livro. Vou te emprestar, por óbvio, né, trouxe para te emprestar, mas sugeri você verticalizar um pouco nisso também, que aí você pode também mergulhar um pouco nesse cenário e ver um pouco impactos no campo jurídico, por exemplo, desse liberalismo, né? Você está falando muito no econômico, você está falando muito no político, mas, poxa, ali você pode verificar no estritamente jurídico, no desenho jurídico, né? Em termos de personalidade jurídica, de tudo. Né? Só que também tem que ter certos cuidados nessa modernização, né? Por exemplo, você citou aí as ordenações. Cara, isso é o que estava nas ordenações. A realidade é completamente dispar do que diziam as ordenações. E você vê isso na prática, né? Sim. Ninguém aqui foi punido por absolutamente nada. Tanto que, não lembro quem, o assessor de que rei europeu, virou para o seu assessor depois de ler o livro quinto e perguntou se estava alguém vivo em Portugal. Ou tem alguém vivo em Portugal? Porque tudo aqui é passível de crime, pena de morte, pena de morte, pena de morte, não sobrou ninguém. Não pode fazer nada. Então, não é bem assim. Tinha um instituto jurídico, tinha uma ação colada à ação criminal aqui na época colonial, que se chamava auto de livramento crime. O cara era condenado ou por uma querela ou por uma devassa, ele entrava com esse auto, ele levava 3 testemunhas e falava: não, ó, no fundo foi um engano, não é nada disso, me livra do crime. E é a pesquisa da Vanessa. Todos os que entraram com pedido de livramento crime, que ela tem registro aqui em Curitiba, obtiveram sucesso, independente de sua origem social. Quem era esse advogado, hein? Não, assim, surreal. Não tinha advogado, imagine. Né? Então, assim, cenas absolutamente improváveis na prática. Né? Como o próprio Espanha vai dizer lá no livro dele sobre o direito criminal do antigo regime. Né? Portugal ameaçava muito, mas punia pouquíssimo. Estou absolutamente convencido que nessa modernização vai se punir muito mais. Sim. Né? Vai falar: não, vamos afrouxar aqui, não, agora vai ser na legalidade. Não. A coisa aperta, a coisa não afrouxa. E aí me lembra também, para contestar um pouco essa ideia muito da ideia do liberalismo, o próprio Espanha de novo, né? O guiando a mão invisível é absolutamente fundamental para a tua reflexão teórica acerca do liberalismo para nós aqui, fundamentalmente. Né? Porque senão você pode escorregar muito para a França e para a Inglaterra e levar a sério demais o liberalismo. Sabe que o Ricardo me disse isso também? Oh, que bom, fico feliz em saber. Ele me disse, ou foi você, me disse, cuidado para não se tornar um liberal. Não fui eu não. Mas enfim, acho que puxar um pouco, né, o guiando a mão invisível, eu acho que é brilhante, porque o que acontece no formato estatal também, né, promete muito liberalismo, mas é o período que o Ayrton vai estudar como um período de estado de polícia. Né, que administrativamente é muito mais intervencionista, é muito mais, né, controlador do que foi antes.
Então acho que Excelente. problematizar isso e Tá. essa pitada da escravidão, acho que pode trabalhar com escravo também, a questão penal, e eu acho que isso também particularmente me agrada. Sem dúvida. Para fechar com o teu começo do Ao Vencedor as Batatas, podemos jogar na cara dos europeus que eles também não têm, ou sempre tiveram um liberalismo fora do lugar. Porque eles sem foram dúvida. colonialistas Sim, e sem foram dúvida. escravistas. Escravistas, Não é? claro, Então, claro. não tem justificativa, Claro, não tem, claro. não se tem salva, espaço para isso. não Não tem salva. ótica, né? Drezinho, parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Espetáculo. André, Querido, muito feliz aqui de ver a exposição, tudo, gostei muito da proposta, tudo, e fiquei impressionado no final você falar só, né? Foi só isso que deu para reunir aqui em 2 meses, quando a coisa tá, sabe, numa dimensão, a meu ver, assim, enorme tudo, né? Algumas coisas que vieram à mente aqui na tua fala, tá, André? E como você falou, você está recolhendo algumas coisas Sim. aqui, o Cairu, o Bernardo Pereira de Vasconcelos, foram referências que eu tive que passar ali pela dissertação, lá no mestrado, tudo, né, lá na banca eu tive que apresentar alguma coisa, deixei de lado tudo, mas algumas coisas me vieram à mente, ainda mais a partir dessa conexão aqui que você está buscando com, né, o Código Criminal do Império, tudo, e com aquilo que eu pesquisei naquele período aqui, que foram as fontes, debates parlamentares, né? O que me chama a atenção aqui, né? Há um debate concomitante aqui, né, no âmbito parlamentar, especialmente, está tudo documentado ali lá nos anais, né, do Senado, da Câmara dos Deputados, entre, né, o Código Criminal do Império e também a Lei de Imprensa, onde há um debate muito forte, né, nesse mesmo período de 1930, e a Lei de Imprensa, inclusive, é anterior, né? Tribunal do Júri, pensar Tribunal do Júri, garantias, pensar o que é, né, a edificação dessa ordem aqui, ela começa via Lei de Imprensa, que é aprovada 3 meses antes, né? E, inclusive, prevendo aqui a aplicação do Tribunal do Júri. 30 também? 30 também, ela foi aprovada, salvo engano, em setembro. Ela é de setembro de 30 e o Código Criminal do Império é em dezembro. Isso. Né? Então, assim, há esse debate concomitante entre os dois, né, seja no âmbito material, seja no âmbito processual aqui, né, e esse debate se inaugura por ali, né. Óbvio, antes disso você já tem aqui, né, e a outra preocupação da tua pesquisa, a questão da economia política, já está sendo trazido isso aqui no próprio pensar o que é o curso jurídico, o que deve ser mesmo. o estatuto, o 5º ano tem que ter um estudo de economia política. Tá na ementa. Tá na ementa mesmo, né? E uma outra referência, eu fui atrás aqui até para lembrar, porque eu falei, não, quem que foi que falou isso que eu tive que ler lá na dissertação, tudo que me interessou, né? O texto do Roberto Smith, né? E ele traz uma referência ali legal, tudo, já que você voltou no Cairu, o que ele está escrevendo em 1804, 1810, antes, né? E ele fala o seguinte, mesmo no cenário inglês, né, europeu, né, a década de 820, 830, é um ponto de inflexão dentro do pensamento liberal na Inglaterra. Né? O que isso me chama a atenção? É que no momento que está se edificando essa ordem jurídica a partir, né, da Constituição, do Código Criminal do Império, Código de Processo, Lei de Imprensa e, posteriormente, Lei de Terra, mesmo na Europa, você está repensando esse pressuposto liberal do Adam Smith numa vertente que o próprio Roberto Smith ele vai falar que é mais pragmática. Você está abandonando um pouquinho alguns dos postulados do Smith que depois vão retomar. Esse contexto da restauração na Europa, tudo é um contexto também de abandono, né? Desses pressupostos liberais a partir do Stuart Mill, sim, mas de outros autores aqui da economia política que depois vão se perder. Um deles é aquele que eu estudei no mestrado, que é o Wakefield, né? É uma proposta também de colonização, né? Abandona-se esse pressuposto aqui, não, o que a gente vai fazer com colônia agora, já que a gente restaurou, né? A princípio, na Revolução Francesa, o que fica nesse buraco, né? A partir do momento que a gente, né, restaura a ordem ali monárquica, mas não a partir daquele mesmo pressuposto, mas o liberalismo está posto em alguma medida. É um contexto de uma retomada no âmbito da economia política de alguns pressupostos mais clássicos, né, que tem uma origem ali da fisiocracia. Um deles aqui
essa retomada da questão da terra, questão da colonização, a partir de um novo pressuposto. Tá? Isso que me chamou a atenção aqui, esse texto do Robert Schmitt, ele vai fazer uma reflexão exatamente sobre esse período. Né? E é aquilo, Bernardo Pereira de Vasconcelos, é o Código Criminal do Império e a Lei de Terras. Isso. Ele vai fechar esse arco aqui, né? Começando se dizendo o liberal que fala, fui liberal, agora sou conservador. Exato. Né? É a chave, né, do Exato. pensamento dele aqui. Enfim, né, fiquei bastante curioso, gostei bastante aqui do trabalho, só, né, essa contribuição que eu tinha para trazer. Muito obrigado, Bernardo. Muito obrigado, charado Bernardo Pereira de Vasconcelos. Tudo anotado. André, achei muito legal também. Baita trabalho, né, para 2 meses só. Acho que vai fundo. Obrigado. E eu não ia falar, mas eu quis falar porque eu queria concordar com o Luiz em tudo, menos em 2 coisas. Ele falou que é. Primeiro, eu acho que você está num momento de se perder mesmo, né? Faz exploratório da pesquisa, vai lá no século XIII, só ver que não tem nada a ver Só mesmo. para ver que não tem nada. E vai no Rui Barbosa e ter essa visão zona geral, né? Mas aí eu acho também que em algum momento você vai ter que delimitar um pouco mais sua pesquisa, né? Sem dúvida. Que ela está bastante aberta, Sem ela dúvida. vai da teoria econômica para o pensamento político, para criminologia, para a economia política. E aí a minha primeira discordância, Luiz, é que eu acho que você tinha que focar na economia política e não no direito criminal. Porque eu quero que você me ajude na minha pesquisa, não na dele. E também porque é um trabalho que ninguém nunca fez. E a sua cadeira na universidade, né? Então, construir uma história da economia política no Brasil, identificando essa relação com o pensamento econômico europeu, identificando essa relação com o liberalismo, isso tem um valor imenso para outras pesquisas no campo do direito público, né? Claro, eu estou brincando, né? O direito criminal também é importante, mas a economia política é mais, eu acho. e aí eu acho que você poderia começar... A economia política não vai alcançar a alongação proletária. Não alcança. O direito criminal vai. É verdade. Mas deixa eu defender meu peixe aqui, Luiz. E aí eu acho que você podia começar assim, né? Identificando os principais textos de economia política no século XIX, o modo como ela era ensinada nas faculdades, e ver com quem que esses caras estão dialogando. E a partir daí, fazer o caminho inverso, né? Não começar lá no Smith e ver como chega no Brasil, mas ver como é que a discussão está rolando aqui no Brasil e quais são as referências desses Seria caras. mais fácil, né? Porque eu não li os textos da economia política, mas no direito administrativo, por exemplo, o Guizot é 220 vezes mais importante que Olha aí, ó. o Adam Smith. Olha que interessante. Que, se você pensar na perspectiva da teoria econômica, é um cara secundário, marginal. Mas a verdade é que esses caras secundários e marginais é que estavam sendo lidos pelos brasileiros no século XIX. É isso que... Porque eles estavam construindo um liberalismo que não era um liberalismo puro, era um liberalismo monárquico, era um liberalismo que tinha que compatibilizar esses preceitos franceses com a realidade política do país. Então, acho que se você fizer esse caminho contrário, você consegue ter um contato mais rápido com o modo como esse liberalismo estava circulando no país, sabe? E a segunda discordância que eu tenho com o Luiz, quando ele falou que o liberalismo na Europa também estava fora do lugar, a minha discordância é que eu acho que o lugar do liberalismo é esse aí mesmo. Eu acho que a gente... fora. Eu acho que a gente tem uma tendência a acreditar muito no que os liberais dizem de si mesmos, e no que eles pensam de si mesmos, e no que eles apresentam de si mesmos. E a gente passa, nossa, que hipocrisia, né? Liberal e defendendo a escravidão. Não é hipocrisia, a raiz do pensamento é essa mesmo. Para o John Locke, o principal direito natural é o direito de propriedade. A propriedade sobre o corpo, a propriedade sobre as opiniões, a propriedade sobre a liberdade, porque a propriedade é considerada uma extensão do corpo. Ele faz, inclusive, uma construção etimológica da palavra, né? Isso. O property, né? O próprio de si, é uma extensão das minhas propriedades corporais. Então, assim, você cair disso para a escravidão é um passo só, não tem nada de incompatível, não tem nada de irrazoável. Voto censitário é a mesma coisa. Se a propriedade é uma extensão do meu corpo, e essa minha propriedade expande o meu corpo, então meu corpo é maior que o corpo dos outros, vale mais que o corpo dos outros, minha opinião vale mais que a dos outros. Eu tenho mais a perder, eu tenho mais em jogo quando a gente discute essas questões políticas que a gente está discutindo. Então está completamente compatível com o liberalismo, não tem nada de incompatível. O liberalismo é isso aí mesmo.
Hoje os liberais têm vergonha desse liberalismo do século XVII, XVIII, não, aquilo não é... Mas é isso aí mesmo, é isso que está na origem mesmo, e eu acho que a gente tem que... não dá para acreditar nessa autoimagem que eles constroem de si mesmos, sabe? E aí, claro, né, para isso, aí é uma questão, eu acho que mais pessoal sua, né, como você tem essa vertente crítica e marxista, eu vejo que você tem muita vontade, né, de apontar essas contradições. Mas talvez metodologicamente seja mais estratégico não apontar tão explicitamente as contradições, simplesmente apresentar, deixar que elas apareçam. Deixar que elas apareçam por si. Porque elas são muito evidentes, é muito fácil perceber, né, que isso está acontecendo. Entendi. Mas a minha sugestão é essa, né? Não é uma sugestão, é um pedido. Meu pedido é que você se debruce sobre a economia política, que mapeie o pensamento da economia política no Brasil do século XIX, vejam quem que esses caras estão lendo, quem são os economistas que eles estão dialogando, como que esse pensamento econômico está se relacionando com o pensamento político, e até porque eu acho que é isso que a gente pode fazer de especial, né, de peculiar, com isso o cara da história geral não consegue fazer. Ele não vai fazer isso, ele vai ficar no pensamento político mesmo. Então acho que essa é a contribuição adicional que você pode dar. Mas Muito show obrigado. de bola, André. Muito Parabéns. muito obrigado, Walter. Maravilha. Obrigado, turma. Mais alguém? Tá bem. É isso? Então, André, muito obrigado. Obrigado a todas e todos.